Saudações a todos! Folheando o livro Dimensões da Verdade, num dos capítulos, a Joana de Ângeles termina com a seguinte colocação: vive com reta conduta antes da desencarnação, porque também tu ressuscitarás depois da morte. Então isso chama muita atenção, porque nesses dias pensamos muito na ressurreição, né? E na verdade, podemos até nos esquecer que a ressurreição, ela se dá todas as vezes que abandonamos o nosso corpo de carne, né? Abandonamos o nosso corpo de carne, voltaremos a viver plenamente em espírito, desligados da veste carnal, né? Portanto, né? Ressuscitaremos depois da morte. Então, vamos ver esse texto, né, que chamou a atenção pela finalização. Vamos ver o que a Joana de Ângeles nos traz, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, que ela intitula Antes da Desencarnação. O tema já é muito sugestivo, porque depois não adianta. Evidentemente que até adianta, né? Mas é preciso que antes nós já estejamos atentos a muitas coisas, né? Então ela começa dizendo o seguinte: não esperes os sinais da morte em aproximação para que penses nos programas nobilitantes da vida que não foram executados. Nem constranjas os outros à hora final com as confissões de alívio da consciência para que consigas uma entrada tranquila no país do além-túmulo. Então, ouçamos bem tudo que ela coloca, que são atitudes até comuns naquele que se vê, né, na morte que se aproxima, inevitável, e começa ali muitas vezes a tomar algumas atitudes para aliviar a sua consciência, né? Mas colocando na maioria das vezes o problema no ombro do outro, né? Que ouviu e que ficou com aquela situação. É muito generalizada a crença em que no instante da despedida se dissipam mágoas e azedumes sob o encantamento mágico da desencarnação mediante acordos improcedentes. Aquela ideia de que basta uma conversação para que esteja tudo acertado. Não é assim. Nós sabemos que tudo requer o tempo, a bênção do tempo, a bênção do nosso exemplo, da nossa predisposição, para que se chegue ali a um perdão, uma compreensão das atitudes que tivemos em relação a alguém. E não julguemos que basta no momento da despedida chamarmos aquela pessoa e colocarmos ali aquilo que nos vai no coração, em mente, e que está tudo resolvido. Muitos moribundos que dispõem de voz antes do grande coma arrolam despedidas e acenam a deuses, apresentando as últimas vontades com as quais se vinculam após a partida aos que se acompliciaram em atendê-los, alongando a enfermidade nos tecidos sutis do perispírito e gerando delicados processos de obsessão pertinaz nos que ficaram. Então, aqui ela está nos alertando para situações realmente delicadas e indevidas, né? Que podemos tomar ali, muitos moribundos vão colocar vontades que desejam isso, desejam aquilo, criando com aqueles que estão ali atendendo esses pedidos, como ela fala, alongando a enfermidade, né? E criando processos de obsessão nos que ficaram. Então, por que alongando a enfermidade? Alongando a enfermidade porque tudo aquilo que nos prende, é importante que entendamos, quando chega a hora da partida, é olhar para frente e seguir,
né? Tudo aquilo que nos prende ao mundo da matéria, nos prende também a todas aquelas situações. A doença do corpo, a doença da alma, ficamos ali presos àquele quadro, né? Alimentando muitas vezes o desejo de vermos certas vontades serem atendidas. Então, não convém. O ideal é que deixemos para o que aqui estão que tomem as decisões, né? E deixemos de lado essas vontades que não faz o menor sentido para aquele que está com a mala pronta para mudar de morada. O que aqui fica deve ser apenas os laços afetivos, né? Que devem, portanto, só nos fazer bem. É assim que temos que entender. Alguns que não puderam expressar os pensamentos atormentantes no leito de agonias, remoem-se nos arrependimentos e tartamudeiam mentalmente o quanto gostariam de ter feito tardiamente. Porém, então aqueles que já se veem impossibilitados de falar, né? Pela agonia ali da morte, né, do estado comatoso, quantas vezes ficam remoendo-se no arrependimento daquilo que não falaram, daquilo que não fizeram, daquilo que deixaram para trás, se descuidaram durante a caminhada e nesses momentos, então, vão se ver ali presos a essa situação. Outros mais, ante a mensagem aviso desencarnatório, preparam-se apressadamente para desanuviarem a mente sombreada de remorsos, expondo os erros em que incidiram e rogando perdão. Todavia, em recuperando a saúde por impositivo de continuação das lutas na forma física, retornam aos velhos sítios onde se compraziam, recomeçando ávidos o comércio com a loucura a que se reentregam. Aqui ela coloca então que muitos se predispõem a tantos pedidos de perdão, a tantas rogativas a Deus, né, no sentido de mudanças, mas tão logo se veem novamente em posse de saúde, acabam voltando para o mesmo quadro. Na segunda parte, então, ela coloca: a máquina funciona com eficiência enquanto a engrenagem se demora em harmonia. Desengonçada, emperra com prejuízo para a produção. Vigorosos cabos sustentam pesos colossais ao império da estrutura bem elaborada. Enfraquecidos pelo uso, perdem a finalidade, ameaçando a segurança. Instrumentos sensíveis colaboram eficazmente para elaborações nobres. Desajustados levemente, tornam-se danosos a qualquer cálculo e realização. Todas as peças do engenho humano gozam de um período hábil de utilidade, depois do que não merecem confiança. Algumas alongam o prazo da previsão, outras reparadas servem mais demoradamente, nunca, porém, com o vigor de que dispunham ao ser produzidas. Também o corpo, também a oportunidade da reencarnação. A nossa vida passa rapidamente, afirma o salmista. Produze, pois, quanto possas, durante o tempo em que podes. Por isso que Jesus nos alertou: andai enquanto tendes luz. Ou seja, enquanto tendes condições, enquanto tendes saúde, enquanto tendes lucidez, andai enquanto tendes luz, né? Nós muitas vezes só vamos desenvolver essa vontade de andar, né? Essa busca da qual temos nos descuidado quantas vezes,
quando nos vemos ameaçados pelo retorno ao plano espiritual. Daí a necessidade de incorporarmos o alerta de Jesus: andai enquanto tendes luz. E continua então a Joana de Ângeles. Produze, pois, quanto possas durante o tempo em que podes. Amanhã serão diferentes as circunstâncias de tempo, modo e lugar. Tudo que é adiado vai encontrar outras circunstâncias. Não só o tempo, que será outro, né? Não só o espaço, que será outro, o modo, né? As circunstâncias todas, e normalmente muito mais agravadas. Porque é da lei, tudo aquilo que nós desperdiçamos aqui em termos de oportunidade, quando podíamos ter aproveitado, surgirá mais tarde. Claro, um dia surge, mas em outras circunstâncias e com os agravos, né? Com o agravamento de tudo aquilo que foi desencadeado em função daquela perda de oportunidade. Então, a retomada é sempre mais difícil. Continua ela. Movimenta a máquina físico-mental sob o beneplácito da saúde, fazendo o melhor ao teu alcance. Então, a máquina física e mental, né? Porque nós temos os dois trabalhos à nossa disposição, a nossa mente e o nosso corpo. Retornando da enfermidade, serão menores as probabilidades de êxito, né? Então, é melhor nós buscarmos o que pudermos enquanto gozamos de saúde, porque lá mais adiante as condições não serão as mesmas. Apazigua, aí até estou me lembrando de outro ensinamento de Jesus, para que não esperemos o inverno chegar, né? O inverno, ele traz mais cuidados, ele traz mais restrições, né? Ele restringe. Podemos trazer também para o inverno da vida, no sentido da idade. O inverno seriam ali os anos mais finais da nossa existência, em que já não teremos as forças necessárias, nem as condições psíquicas, mentais, emocionais, quantas vezes que desprezamos enquanto gozávamos de saúde física e mental. Não espereis o inverno chegar. Podemos afirmar que é tarde? É tarde. Evidentemente que nunca é tarde, porque sempre há a possibilidade do recomeço. As encarnações, as reencarnações nos trazem isso, mas é tarde sim, porque houve uma perda da melhor fase das realizações em nossas vidas. Movimenta, então, repetindo, movimenta a máquina físico-mental sob o beneplácito da saúde, fazendo o melhor ao teu alcance. Retornando da enfermidade, serão menores as probabilidades de êxito. Apazigua a consciência, reparando com o bem os males praticados, enquanto caminhas com os ludibriados pela tua incúria. Então, apazigua a tua consciência enquanto caminhas, né? Vai reparando bem enquanto caminhas ao lado daqueles a quem você ludibriou, e não chamá-los depois no leito da morte, confessando os seus erros. Resolve as tuas dificuldades nos dias de vigor da experiência carnal, evitando transferir para os outros os malogros em que demoraste por imprevidência. Então, quantas pessoas confessam, contam coisas, né? Porque pesa na consciência
e julgam isso correto, né? Transferindo por outro coisas que cabia a ela mesma ter ali solucionado, amenizado, encaminhado de uma outra forma durante os seus dias vigorosos. Mesmo que te tranquilizes aparentemente por transferência de responsabilidade para outrem, isso era muito comum também naquelas confissões, como se chama? Aquelas confissões no momento da morte, tem um nome esse sacramento, é um sacramento aí de algumas religiões em que você confessa, né, para o seu confessor ali os seus erros e você se ilude que está sendo absolvido por aquele que é o seu confessor, né? O seu padre, o seu pastor, enfim. Doce ilusão, né? Doce ilusão. Olha, mesmo que te tranquilizes aparentemente por transferência de responsabilidade para outrem, despertarás após a viagem como és, com o que tens, como agiste durante o período previsto para a tua finalidade pelo excelso concessionário, porque nós temos um tempo. Antes de aqui estarmos, foi idealizado um tempo ideal para darmos conta da nossa tarefa aqui na Terra. Então não está determinado dia, hora, né? Mas tem aquele tempo ideal que necessitamos, né? E já reencarnamos com um fluido vital adequado, armazenado no nosso perispírito, suficiente para darmos conta desse período para que viemos, né? E é assim que tem que ser, né? Depois, passado esse período, despertaremos, né? Despertaremos do lado de lá. E ela finaliza colocando: o evangelista Lucas, no versículo 2 do capítulo 16, narrando a parábola do mordomo infiel, refere-se ao impositivo de dar conta da administração. É uma parábola de Jesus muito, muito interessante, como todas as outras, né? Aquele mordomo infiel, ele vai ter que dar contas ao seu patrão, né? Conta da sua administração. A vida física é posse transitória da fazenda divina de que terás de dar conta. Então você recebe ali, né, aquele trabalho, aquela oportunidade que fica sob os seus cuidados, é a sua vida. O administrador te oferece aquela oportunidade na fazenda divina da vida e você tem ali aquelas terras para serem trabalhadas, aquela oportunidade reencarnatória em que você terá que dar conta de tudo aquilo que você idealizou, que te foi apontado, te foi mostrado e você mesmo percebeu as necessidades indispensáveis da sua encarnação. A vida física é posse transitória da fazenda divina de que terás de dar conta. Recorda que Jesus, o operário incansável, em chegando a hora do encontro com Deus, não arrolou na cruz queixas ou recriminações, lamentos ou petitórios. E estando tranquilo pela tarefa bem cumprida, entregou o Espírito às mãos do Pai. Serenamente, inaugurando logo depois, com a sua ressurreição gloriosa após o túmulo, a era nova do espírito imortal. Vive com reta conduta antes da desencarnação, porque também tu ressuscitarás depois da morte. Então, essa é a temática importante para nós. Também tu ressuscitarás depois da morte. Então, Jesus veio de uma forma muito clara, né? Muito significativa, inesquecível, muito marcante
trazendo os melhores momentos naquele espaço de tempo que, em torno de 40 dias, que ele esteve bem próximo a nós aqui, aos encarnados que estavam aqui, surgindo aqui e ali, em algumas vezes individualmente, num grupo menor e num grupo maior, então, que foi a última vez que ele se materializa diante dos 500. Eram tantos que eles chamam dos 500 na Galileia, em que ele ascende, né? E não mais se materializa dessa forma. Então ele cumpre com aquilo que ele havia prometido, ele ressalta aos olhos a ressurreição do espírito, não é da carne, o corpo está lá, né? O nosso corpo fica sepultado, o nosso corpo torna ao pó, né? Usando ali a terminologia dos textos bíblicos, né? O que importa é o espírito. Então, mais uma vez, para finalizar, vive com reta conduta antes da desencarnação, porque também tu, assim como Jesus veio nos ensinar, também tu ressuscitarás depois da morte. Então, entendamos que mesmo que nós não nos materializemos, não nos façamos visíveis por falta de necessidade, por uma série de situações, não nos façamos visíveis aos encarnados, como há tantos relatos, né? Nós nos sentiremos vivos, porque sempre estaremos vivos, e sentiremos o nosso corpo, porque já o sentimos todas as vezes que adormecemos. Nós temos um corpo espiritual, que é o perispírito, mas já desenfaixado do corpo físico, né? Na vida plena do espírito imortal. Também tu ressuscitarás após o desencarne. Então, não nos iludamos, os nossos olhos se fecham no corpo de matéria e o abriremos na verdadeira pátria do espírito. Que essas reflexões falem alto, que não tenhamos medo de pensar nessa viagem que todos empreenderemos para que possamos viver melhor, nos preparando para a vida imortal. Né? Que fiquemos em paz. Do livro Palavras do Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Meimei. Aprendizado. Estudas ciências e filosofias, artes e idiomas. Para isso, gastas forças e tempo. Escuta, o amor que Jesus nos traçou por estrada de redenção pode ser igualmente adquirido em exercício disciplinar. Olha como ela coloca a comparação. Ela compara o amor que Jesus nos ensinou com o estudo das ciências, filosofias, artes e idiomas. Por quê? Para esses estudos a gente precisa de dedicação, tempo e forças. Agora, para esse amor de Jesus, que nós não temos ainda o hábito de praticar, ela diz que a gente precisa de exercício e disciplina, como nos estudos. É justo que assim seja, porque nós temos maus hábitos milenares que sempre excluíram o amor e a dedicação. Esse amor que Jesus nos ensina, né, desinteressado, ele sempre esteve fora dos nossos hábitos antigos, das outras encarnações. A Meimei diz aqui pra gente que exercitando disciplinarmente, com disciplina, com dedicação, com assiduidade, nós conseguiremos chegar a desenvolver esse amor naturalmente. Assim como se aprende uma língua, naturalmente, com o tempo, com o exercício, a gente consegue falar.
e entender com facilidade. Assim é com o amor também. E ela continua: esforcemo-nos por alcançá-lo. Os instrutores são os nossos próprios semelhantes. Então, quem são os professores desse amor que Jesus nos ensina? São os semelhantes, porque é na relação com as pessoas é que nós conseguiremos desenvolver e praticar esse amor que Jesus nos ensina. Alguns te procuram. São aqueles que te desconsideravam ou te agridem, por vezes inconscientemente, junto dos quais é possível aprender compreensão e tolerância, desprendimento e perdão. Então, ela explica aqui como que as pessoas podem ser os nossos professores, sendo eles mesmos vivendo a vida deles e a gente sendo nós mesmos vivendo as nossas vidas. Porque um grupo é esse que procura a gente, as pessoas que nos agridem, mesmo que seja inconsciente por parte deles essa agressão, mas que acaba nos ferindo de alguma forma. Por que eles são nossos professores? Porque através dessa atitude deles é que nós vamos desenvolver em nós a compreensão, a tolerância, o desprendimento e o perdão. Se não houvessem pessoas fazendo essas maldades conosco, como que nós exercitaríamos o perdão? Nós precisamos exercitar o perdão e a tolerância, porque nós não os temos. Precisamos disciplinar a nossa mente, o nosso coração, a tolerar as coisas, a ter desprendimento, a não ter orgulho e a perdoar. Nada disso vai ser possível para nós se nós não exercitarmos. E ela diz aqui, um outro grupo são outras pessoas, pessoas que nós precisamos buscar. São aqueles companheiros a quem devemos amparo, habitualmente domiciliados na enfermidade ou na penúria, no regaço frio da noite ou em ruínas abandonadas. Vá ao encontro desses, dá-lhes algo da posse ou da migalha que te servem de apoio à existência, mas deixa-lhes a tua dádiva, iluminada com o teu próprio amor, à maneira do sol cuja luz te assegura a vida sem te pedir reconhecimento. Então ela diz aqui que o outro grupo de pessoas são as pessoas que nós devemos buscar, porque elas estão sofrendo, elas estão na vida delas e estão em sofrimento. Alguns passando fome, alguns passando frio, alguns desabrigados. Então ela diz para que nós disponhamos, dividamos o que nós temos, alguma coisa das nossas posses, ou das, como ela diz aqui, ou da migalha que nos serve de apoio à existência. Algo que a gente tenha, mesmo que seja em pouca quantidade, mas que pode ajudá-los também a subsistir. Mas ela diz aqui, deixa-lhes a tua dádiva iluminada com o teu próprio amor. Ou seja, não adianta dar por dar, ou dar para poder, sei lá, tentar conseguir mérito diante de Deus. Não é assim que funciona. Ou a gente dá com amor as coisas que a gente der, ou não tem muito valor. Porque o valor das coisas, ele está intimamente ligado ao amor que você dedica a elas. Como ela diz aqui, a maneira do sol, cuja luz te assegura a vida, sem te pedir reconhecimento. Então, assim, é preciso dar as coisas. Dar o que nós tenhamos que dar para alguém, mas essa coisa tem que ser carregada de amor. É esse amor que vai tocar o coração da pessoa, não a coisa em si. É esse amor que vai fazer vibrar o coração dessa pessoa, que ela vai sentir um toque delicado dentro da alma. Não a coisa em si, não o dinheiro, não a comida. É o amor que segue junto que faz toda a diferença. E ela diz, não delongues o aprendizado. Entretanto, existe uma condição para o êxito. Ou seja, para que isso seja produtivo realmente, existe uma condição. E essa condição, ela diz, auxilia e perdoa sem falar disso a ninguém. Só quem tem que saber é Deus. A gente não tem que fazer propaganda disso. A partir do momento que a gente fez propaganda, o mérito perde o valor. Isso só não se aplica quando você está fazendo uma ação social que envolve
trazer mais pessoas para ajudar. Aí você tem que mostrar o que é feito para a pessoa que está se predispondo a vir ajudar, saber o que é feito com as doações, por exemplo, que ela deu. Então é uma situação diferente, mas quando a gente faz uma coisa que é pessoal, que eu fui lá e fiz, eu não devo falar para ninguém nunca, porque isso anularia todo o mérito disso tudo. É como se eu precisasse alimentar a vaidade, e isso não é nada legal. Ela continua dizendo que o silêncio é a base na didática do amor, porque todas as aulas, embora por vezes diante de muita gente, estarás profundamente em ti e dialogando contigo na presença de Deus. Ou seja, mesmo que estejamos por muitas vezes rodeados de muitas pessoas, a nossa relação profunda, íntima, é sempre entre nós e Deus, Deus e nós. A paz do coração só existe dentro dessa relação com Deus, porque quando a sua consciência está leve e você está em harmonia com Deus, você consegue a sua paz. Com as pessoas não, porque cada pessoa vai pensar o que quiser sempre a seu respeito, você não controla o que elas pensam e sentem, e elas não têm a capacidade, como nós também não temos, de conhecer na integralidade cada pessoa, cada indivíduo, como Deus tem. Deus tem essa possibilidade. É um atributo divino, conhecer cada uma das criaturas na sua intimidade. Ele conhece todos nós, mas as pessoas não. Então a nossa relação é com Ele. A nossa relação direta, a nossa relação de paz. Cede 1 minuto do tempo de que disponhas, ou algo do que possuis, para diminuir o frio da penúria e a febre da aflição. Isso é interessante. A febre da aflição. Com essas duas palavras, ela quer dizer o quê? Que nós precisamos também socorrer o coração e a mente das pessoas. Não é só de pão, não é só de alimento do corpo que as pessoas têm necessidade. Elas têm necessidade também do alimento do coração, do alimento da alma, de ouvidos, de se sentirem enxergadas, ouvidas, notadas. Então, quando ela diz aqui, cede 1 minuto do tempo de que disponhas, para diminuir o frio da penúria e a febre da aflição, ela está dizendo isso. Para quem não tem ou não dispõe de dinheiro para ajudar as pessoas, ou de comida para ajudá-los a matar a fome, sempre vai ter a oportunidade de poder ouvir as pessoas. A gente precisa estar atento, precisa estar vivendo com atenção, não distraídos na vida. A gente precisa estar atento. Nós precisamos estar atentos para que nós tenhamos a capacidade de enxergar quando alguém precisa de ajuda. Porque muitas vezes nós podemos nos tornar instrumentos de Deus no socorro de alguém. E para isso é necessário estarmos atentos e à disposição de Deus para socorrer quem quer que necessite de socorro. Ela continua dizendo, nesta imensa vereda descobrirás pequeninos abandonados aos quais estenderás o agasalho da esperança. Esse agasalho da esperança é o que nós podemos oferecer com a nossa conversa, com o nosso coração, com nossa atenção. E sempre há alguém necessitando de socorro e Deus está sempre socorrendo. E se nós estivermos apostos, atentos e dispostos para servirmos de instrumento nas mãos de Deus, Ele fará bom uso de nós. Ele fará bom uso da oportunidade e da nossa boa vontade para socorrer as pessoas. E nós seremos uma ferramenta útil. É o mínimo que nós podemos ser. É o mínimo que podemos fazer por alguém, pelo próximo, para, sei lá, pelo menos merecermos as dádivas que Deus nos dá, tudo de bom que Ele nos dá. A gente precisa ter mais profundamente essa convicção de que é necessário retribuir de alguma forma todo o bem que nos chega a todo instante. E isso não custa.
Isso, na verdade, é só uma questão de dedicação, de atenção, de boa vontade. E a boa vontade não custa. Como a Meimei diz aqui, é só nós nos empenharmos no exercício disciplinar do amor que Jesus nos ensinou, que nós conseguiremos vencer esse mau hábito do mal que nós temos. Precisamos nos disciplinar no amor, no bem e na estrada que Jesus nos indicou.